Também agradecer ao muito digno pastor desta igreja e toda a sua diretoria, cumprimentando o pastor Reginaldo, cumprimento todos os obreiros, minha gratidão aos senhores em nome de Jesus. Quero também bendizer a Jesus Cristo pela vida da diretoria da mocidade, seus presidentes, em especial a nossa irmã Rita, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. E também agradecer ao nosso irmão Igor, que está nos acompanhando, nos conduzindo até aqui. Meus irmãos, nós queremos nessa noite falar um pouco a respeito da temática deste congresso Aviva-nos. E eu orava ao Senhor, buscava a Deus em busca de uma direção para esta noite, e este texto saltou ao meu coração. E o tema deste congresso é Aviva-nos. Repita comigo, por gentileza: Aviva-nos. E avivamento é a maior e a mais premente necessidade da igreja hoje. Um grande avivalista chamado Charles Finney, ele já dizia no início ou em meados do século XIX que a maior necessidade da igreja hoje é de poder do alto. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós já percebemos nas cartas paulinas, nós já percebemos no livro do Apocalipse, principalmente os capítulos 2 e 3, que ainda na igreja primitiva já havia indícios de declínio espiritual, já havia indícios de morte, já havia indícios de frieza. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 5, Jesus falando à igreja em Éfeso: lembra-te de onde caístes e volta ao primeiro amor. A Bíblia diz ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Jesus estava fora da igreja de Laodiceia. Então, percebendo que mesmo na igreja primitiva já haviam lampejos de declínio, nós compreendemos também que se naqueles dias, onde tudo era mais próximo, a primeira vinda de Jesus ocorrera recentemente, o derramar do Espírito no Pentecostes fazia pouco tempo, imagine agora, a uma distância de 2000 anos. Preste atenção, existe uma teologia chamada cessacionismo. O que é isso? É uma teologia perigosa, que não é bíblica, que afirma que o Espírito Santo hoje não derrama mais dons, que línguas estranhas, profecias, curas ficaram relegados ao passado. Aí eu, meditando, eu fico pensando, se naqueles dias próximos à primeira vinda física de Jesus, Jesus Cristo disse: eu vos dou poder. Jesus Cristo disse: eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Por que é que agora, distantes 2000 anos, nós não precisamos mais deste poder? Por que é que hoje, distantes 2000 anos, Jesus não batiza mais? Nós veremos, irmãos, na exposição deste texto, que o Pentecostes ainda acontece em nossos dias. Nós podemos definir avivamento como uma renovação espiritual, quando novas
forças são dadas a quem está quase fraquejando. E neste âmbito nós podemos afirmar que existem dois tipos de avivamento. Primeiro, avivamento pessoal. Quando um indivíduo tocado pelo Espírito é renovado em suas forças para o exercício do propósito para o qual Deus lhe separou. Mas também temos avivamentos coletivos, que é quando Deus desperta toda uma comunidade, toda uma igreja, todo um povo. E nós vemos nos corredores da história tanto avivamentos pessoais quanto avivamentos coletivos. Avivar é Deus fazer mais uma vez o que já fez um dia. Preste atenção. 1940, uma equipe de jovens de uma universidade cristã chamada Wheaton College, nos Estados Unidos, se deslocam até a Inglaterra e fazem uma visita até a reitoria de uma escola bíblica que se situava em Appleworth, Inglaterra, presididos por um professor, pregador chamado James Edwin Orr, um grande estudioso sobre avivamentos. E essa equipe de estudantes, chegando em Appleworth, eles foram visitar a residência do antigo avivalista John Wesley. Chegando na residência, o professor apresenta o escritório de John Wesley, seu quarto e o lugar onde ele gostava de orar. Onde John Wesley orava, havia um pequeno tapete, e neste tapete, as marcas profundas dos seus dois joelhos, fruto do tempo em que ele orava para Deus avivar a Inglaterra. Os alunos voltaram para o ônibus na excursão, estavam para visitar um outro lugar, Cláudio. Quando o professor, não sei se tem algum professor aqui, o professor quando entra no ônibus, a primeira coisa que faz é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, está faltando um. E o diretor, ou melhor, o professor James Edwin Orr, entra mais uma vez naquela reitoria. E enquanto ele subia a escada, ele escutava o seguinte clamor: faz de novo! Glória a Deus! Faz de novo, Senhor! Aí o jovem que clamava perguntava: você faria de novo? Faria de novo, vem comigo! O professor entra no quarto, toca no ombro do jovem e diz: Billy Graham, vamos embora. Aleluia! Alguém aqui já começou a compreender o que Deus pode fazer com quem se dispõe? Aleluia! E neste sermão, meus irmãos, eu pretendo responder algumas perguntas. Primeiro, é possível Deus fazer de novo? Podemos experimentar um novo Pentecostes? E como Deus deseja derramar o seu Espírito? O texto em que lemos descreve um momento em que Pedro está justificando a igreja em Jerusalém, o porquê havia batizado gentios que moravam em Cesareia, na casa de um centurião. Rapidinho, deixa eu explicar aqui. No mundo antigo, principalmente entre os povos de Israel, existia a divisão entre judeus e gentios. Quem eram os gentios? Os povos pagãos que não tinham vínculo
com a descendência de Abraão e estavam distantes da aliança de Deus com o seu povo. Então todo aquele que não era judeu era considerado pagão, gentil. E Deus levanta, ou melhor, Deus envia um anjo até Cornélio, dizendo: Cornélio, um gentil, em Atos 10, manda chamar a Pedro, porque Pedro tem algo a falar com vocês. Um anjo, ou melhor, Pedro tem um êxtase, uma visão, e nessa visão Deus fala com Pedro que havia purificado aquilo que a lei dizia ser imundo. Pedro entende quando o mensageiro chega: olha, um gentil chamado Cornélio te chama em Cesareia. Pedro vai para Cesareia, e a Bíblia diz, meus irmãos, em Atos capítulo 10, a partir do versículo 35, que Pedro começou a pregar. E se Pedro, irmãos, era um pregador sistemático como eu, particularmente, gosto de organizar o sermão, tudo, Pedro fez o seu esforço, diz aqui a introdução, esses são os 3 pontos, esses são as frases de transição, e essa é a conclusão. Aí Pedro começa a pregar, e ele começa a dizer: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, e Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que, estando Pedro ainda a falar, Pedro foi interrompido, Pedro foi atrapalhado. Alguém atrapalha o sermão de Pedro. E diga-se de passagem, meus irmãos, eu particularmente acredito aqui que os pregadores, os pastores, não gostam de ser atrapalhados em seus sermões. Não tem nada pior do que estarmos pregando e alguém atrapalhar o sermão. Mas se tem uma coisa essa noite, se tem uma interrupção que eu desejo experimentar aqui neste lugar, é a mesma interrupção experimentada por Pedro. A Bíblia diz em Atos 10 e 44, estando Pedro ainda a falar, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ouvindo, e os gentios, ou melhor, e os judeus que eram da circuncisão, ficaram maravilhados, porque o dom do Espírito também caiu entre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ei, se você perseverou até aqui agora, se você perseverou até este momento aqui essa noite, é porque você tem sede de algo mais, é porque você espera de Deus algo mais. Então abra o coração, porque a qualquer momento o Espírito mais uma vez cairá. Aleluia. Versículo 15: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito, como também sobre nós ao princípio. Pedro estava justificando, aí para validar a experiência dos gentios, ele diz: olha, lembra do que aconteceu conosco lá no cenáculo? A mesma coisa aconteceu entre eles. O Pentecostes não parou em Atos 2. Existe sobre nós uma promessa, Atos 2 e 39, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O que ocorreu com eles no princípio? Em Pentecostes a promessa de Joel foi cumprida. Em Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 4, Deus cumpre ou inicia o cumprimento da promessa de Joel. Que promessa é esta? Tema deste congresso: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre todas as gentes. Em Pentecostes, o Espírito Santo vem. A Bíblia diz em Atos 2 e 4: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E olha só, foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Existem neste texto alguns elementos irrepetíveis. O que é isso, Emanuel? Existe neste texto alguns elementos presentes que não se repetem mais. Como assim? Nós temos em Atos 2, versículo 2 e versículo 3: e foi ouvido entre eles um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Estes são elementos inaugurais da igreja. Lembra da inauguração do templo de Salomão? Em 2 Crônicas capítulo 7, versículos 1 ao 3, nós temos ali alguns elementos inaugurais, a saber, a Bíblia diz que, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa. Agora é a igreja, o templo do Espírito que está sendo inaugurado, e para marcar com glória, para marcar com presença, Deus envia o som de um vento veemente e impetuoso. Deus envia entre eles a visão de labaredas de fogo. Sabe o que é que eu acho interessante em Atos 2 e 3? É que eles viram labaredas de fogo e cada uma pousava sobre um daqueles que ali estavam. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que Deus tem uma chama de fogo para cada um daqueles que aqui estão. Deus tem uma chama de fogo para você. O Espírito tem fogo para você. O Espírito tem graça para você. Ninguém ali dentro ficou sem receber fogo. Se você abrir o seu coração essa noite, você não sairá sem receber o fogo do avivamento, o fogo da renovação, o fogo do batismo do Espírito, porque o desejo de Deus é pousar com fogo sobre a tua vida. Estes são elementos inaugurais. Isso não se repete em Atos 10. Mas há algo que se repete. E sempre se repetirá até Jesus arrebatar a sua igreja. Queira o diabo ou não, não cessou. O Espírito Santo não foi enterrado com o último apóstolo. O Espírito Santo continua vivo e ativo na igreja de Jesus. O que se repete? O enchimento do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que o dia de Pentecostes tem um caráter singular, porque foi a inauguração da igreja, e a inauguração da igreja só ocorreu uma vez, mas existem elementos que se repetem. Por que se repetem? Porque estão baseados numa promessa que atinge a mim e a você. Aleluia! Repita comigo: Jesus continua a batizar. Ele não deixa de batizar com o seu Espírito. E quando ele batiza, ele enche. Aleluia! E quando ele enche, existe um sinal. Houve um grande avivalista inglês. Se você falar o nome dele 3 vezes, vão pensar que você foi batizado com o Espírito Santo. Ele se chamava Smith Wigglesworth. E Smith Wigglesworth estava pregando em uma tenda de avivamento. E um irmão chegou para ele e disse: Smith, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não quero falar em línguas, eu quero evidência de um vento impetuoso. Olha só.
Lee Smith, um encanador rude, ele era encanador, certo? Mexicano, entendeu? Você não entendeu? É enganador, é encanador. Analfabeto, só tinha duas coisas: uma Bíblia e o enchimento do Espírito. Ressuscitou 22 mortos em seu ministério, só com essas duas coisas. Será que dá para você também? E esse irmão disse: eu quero ser batizado com o Espírito Santo com a evidência de um vento impetuoso. E Smith disse: então entre na tenda e espere Jesus me batizar. E Smith começou a orar por aquelas pessoas. Uns começaram a cair, outros começaram a rir, outros começaram a orar em línguas. E quando Smith pôs a mão sobre o homem, ele sentiu um vento tocando. E quando ele foi exclamar: Smith, Jesus me batizou com a evidência de um vento, ele caiu no chão e começou a falar em outras línguas. O que é que eu quero que você entenda? Aquilo que se repete é aquilo que você vai receber. E o que é que eu vou receber? Jesus vai te encher com o Espírito Santo. E quando ele te encher com o Espírito Santo, não se preocupe, é natural. É natural, não precisa forçar, não precisa ensinar, não precisa imitar. Ele enche você e você recebe de Deus a evidência das outras línguas. Um outro evangelista chamado Reinhard Bonk, alemão, estava num seminário teológico estudando, se preparando. Se prepare, estude. Seminário de Swansea, no país de Gales, na Grã-Bretanha. E só ele era pentecostal na escola inteira. E ele conversando no dormitório, falando do batismo com o Espírito. Um dos jovens ficou curioso e disse: Reinhard, eu quero receber esse mesmo batismo que você recebeu, mas eu quero sem línguas. Eu não quero falar em línguas. E o evangelista Bonk, o Reinhard Bonk, entendendo a doutrina, disse: não se preocupe, eu vou orar por você para que você apenas seja batizado com o Espírito. E conta a biografia que no mesmo instante que Bonk colocou a mão sobre aquele jovem e disse: Espírito Santo, venha sobre ele agora, o jovem foi tomado por uma unção. E ele não falou em línguas, irmãos, ele gritou, ele trombeteou em outras línguas, porque não podemos fugir da experiência bíblica. Quando o Espírito vem, você pode até não querer, você pode até rejeitar, mas o Espírito Santo vai até você e te pega de jeito, e você recebe a bênção completa. Como também sobre nós no princípio. Em segundo lugar, Pedro diz: olha, quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. A expressão cair o Espírito Santo é uma expressão que tem origem no Antigo Testamento. Você pode conferir em Ezequiel capítulo 11, verso 5. O profeta disse: caiu pois sobre mim o Espírito e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Existem expressões bíblicas, as mais variadas, para descrever a experiência do batismo com o Espírito Santo. Em Atos 1:11, ou melhor, em Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33 e Atos 1:5, você encontra a expressão batizado com o Espírito. Em Lucas 24:49, você encontra revestido de poder. Em Atos 1:8, Jesus disse: ficai em Jerusalém, ou melhor, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito.
Em Atos 2,4 a Bíblia diz: e foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2,17 a Bíblia diz: derramarei do meu Espírito. Em Atos 2,33 diz: o dom derramado. Em Atos 4,31 diz mais uma vez: cheio do Espírito. Em Atos 8,17 diz: receberam o Espírito. Em Atos 9,17 diz mais uma vez: foi cheio do Espírito. Em Atos 10,44 diz: caiu o Espírito. Em Atos 11,17 diz: lembrei-me do dito do Senhor: sereis batizados com o Espírito. Em Atos 19,6 diz: veio sobre ele o Espírito. Ei, eu quero que você entenda algo. Não importa o nome da doutrina, não importa o nome da experiência. Se há entre nós aqui essa noite algum irmão de outra denominação que diz: eu não aceito o que chama de batismo com o Espírito, é plenitude do Espírito. Não importa. O que eu me interessa essa noite é em você receber este poder para viver uma vida cristã frutífera e vitoriosa. Não importa o nome, o que importa é crer e receber de Deus. Essa expressão, caiu o Espírito, descreve a mesma experiência dos apóstolos, porque Pedro disse: caiu sobre eles como também sobre nós. Mas a Bíblia diz em Atos 2 que eles foram cheios do Espírito. Isso implica dizer que o Espírito cair sobre é a mesma coisa de alguém ser cheio do Espírito. Na teologia chamamos de expressões intercambiáveis, expressões associadas. E além desta referência, nós temos muitas outras já citadas aqui. E descreve este cair do Espírito como uma habilitação profética, uma habilitação carismática. O que é isso? Os carismas de Deus encontrando a igreja, os dons do Espírito encontrando o povo, as graças que o Espírito concede encontrando o teu e o meu coração. Querido irmão, querida irmã, eu quero que você esteja aberto para o novo de Deus. O Espírito cairá mais uma vez entre nós. O Espírito será derramado mais uma vez. E eu quero que você esteja com o coração preparado. Eu quero que você esteja com o coração aberto, dilatado, porque Deus ainda tem para derramar. Talvez você esteja dizendo: mas já está ficando tarde. Querido, querida, eu acho que aqui hoje, quem vai para mais longe sou eu. E de quebra, amanhã ainda tenho que trabalhar. E eu não estou preocupado com o horário. Eu quero entregar tudo de Deus aqui. Eu cheguei aqui com vontade de pregar e eu vou pregar. Então abra seu coração para receber. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 14 que 120 estavam no cenáculo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que 500 receberam a promessa quando Jesus ressuscitou. Ei, 380 voltaram, não aguentaram esperar, mas aguenta esperar um pouquinho, porque Deus ainda tem mais para derramar sobre a tua vida. Caiu o Espírito sobre eles. O Espírito cai. O Espírito enche. Quando você se reporta ao Antigo Testamento, você vê que em todas as vezes, todas as evidências do texto mostram que quando o Espírito enchia alguém, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém, quando o Espírito Santo caía sobre alguém, haviam habilitações sobrenaturais. Atos 1:8 diz: recebereis dinamis. Recebereis dinamis, poder. Não é dunamis, é dinamis. A letra ali é o Y, e no nosso português é o Y, então é dinamis. E o que é dinamis? Uma ação explosiva, um poder sobrenatural. E eu acho interessante que alguns
reclamam de nós pentecostais, porque fazemos muito barulho. Mas aqui alguém já viu explosão no silencioso? Vocês aqui já viram? Quando o poder de Deus cai, algo explosivo acontece. Atos 2:3 diz que foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém literalmente queimando. É algo terrível. Você não vai encontrar alguém queimando dizendo assim: irmã Rita, por gentileza, a irmã está vendo que eu estou com um corpo em chamas, não é? Poderia me providenciar um balde de água? Já viu isso? Obreiros, por gentileza, vocês estão vendo que eu estou com o corpo pegando fogo. Alguém poderia chamar os bombeiros, por gentileza? É assim? Você conhece logo alguém em chamas de longe. Ninguém consegue pará-lo, ninguém consegue calá-lo, porque o fogo está queimando. E deixa eu te dizer uma coisa: ou você fica em chamas hoje para ganhar Santa Rita para Jesus, ou infelizmente daqui a alguns anos será Santa Rita que estará em chamas do inferno. Então a igreja se incendeia hoje com o fogo do Espírito, para que os pecadores não vão para as chamas do inferno. O poder de Deus, o poder vem para dar um start, dar a partida. Eu trabalho com eletricidade. E quando nós vamos ativar algum equipamento, nós sempre temos cuidado com a partida, porque o equipamento está parado e exige uma força muito maior. Então, na partida, há uma explosão de energia para tirar o equipamento da inércia. Então, meu irmão, não se preocupe se essa noite algo explosivo acontecer com você, porque você está inerte. Existem algumas pessoas que, quando são atingidas pelo poder de Deus, quando o poder de Deus cai, muitas vezes essas pessoas sentem tremores intensos em seu corpo. Então não se preocupe se isso acontecer com você hoje. Outros sentem um desejo intenso de gritar, de chorar. Ah, querido, se prepare para perder a etiqueta neste culto ainda hoje. Se prepare para perder a etiqueta, quebrar o protocolo, porque o poder de Deus vai cair sobre você. Quem mandou estar na inércia, o poder cairá e vai tocar a tua vida, e você nunca mais será o mesmo. A explosão da partida é para que você caminhe mais uma milha. Pedro disse, versículo 17: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem então era eu para que pudesse resistir a Deus? O mesmo dom. A expressão aqui não é referente às línguas, ao dom de línguas. A expressão aqui é referente ao derramar do Espírito. O derramar e batismo é visto como um dom divino. E dom, ninguém paga por ele, é de graça. Deixa eu alertar as irmãs aqui, os irmãos, não se surpreenda se hoje aqui Jesus batizar aquele jovem que você olha assim e diz: esse aí está desmantelado. Porque é dom, é graça. Não é por merecimento. Você também vai perceber que depois de receber este dom, esse batismo, a vida desse jovem será transformada. Porque eu não conheço alguém que tenha uma experiência com o Espírito Santo e permaneça da mesma maneira. Tanto é que Pedro afirma que o enchimento do Espírito em Atos 2
uma mera recompensa para quem é mais santo, para quem ora mais, para quem contribui mais. Mas em contrapartida é a resposta para quem tem sede. João 7,38. Que dom é esse? É o mesmo dom do Espírito que Jesus recebeu. Deixa eu te confrontar com uma pergunta. Ou você pensa que quando Jesus curava um enfermo, expulsava um demônio, levantava um paralítico, ele fazia isso porque era Deus? A Bíblia nos mostra que não. Ele nasce plenamente homem, plenamente divino. Ele não abdica da sua divindade, mas a Bíblia diz, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos. Lucas 5,17: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Atos 10,38, conforme já citei aqui, Deus ungiu Jesus com o Espírito e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando, porque Deus era com ele. Sabe o que isso significa? Que o poder do Espírito estava com Jesus para ativá-lo em seu ministério. E o seu ministério era composto por ensino, pregação e cura de enfermos, expulsão de demônios. É o mesmo dom que cai sobre os discípulos. E eu quero que você coloque isso que eu vou dizer agora inculcado em sua cabeça. Nós não precisamos ter inveja dos profetas, apóstolos e discípulos, porque o mesmo Espírito que estava caindo entre eles é o mesmo que permanece caindo entre nós. O mesmo Espírito que parava em Gênesis 1 e 2 sobre a superfície das águas é o mesmo Espírito que cai sobre os 70 em Números capítulo 11 versículo 28. É o mesmo que desce sobre Eliseu com porção dobrada daquilo que estava sobre Elias. É o mesmo que repousa sobre os discípulos no cenáculo. E é o mesmo que atua e age no nosso meio. Nem mais nem menos. É o mesmo Espírito que está entre nós. É o mesmo dom. O batismo no Espírito que ocorreu entre eles é o mesmo que ocorre entre nós. Mas para quem é este dom? A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículos 9 ao 13, que este dom Jesus só derrama sobre os filhos. Ele disse: se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles filhos que pedirem. Eu me lembro de uma irmã que congregava comigo, chamada Luciana. A irmã Luciana chegou para mim e disse: não, ore por mim, eu quero que Jesus me batize. Eu disse: irmão, o que é que lhe impede? Ela disse: eu não me sinto digna de receber. Você lembra? Eu conheci essa irmã antes dela se converter. E ela dizia: você lembra quando eu não era crente? Eu me embriagava, ficava caída nas calçadas. Então, por causa disso, eu não me acho digna de ser cheia do Espírito Santo. E eu mostrei para ela essas verdades que eu já falei para vocês aqui, que não é por dignidade, não é por merecimento, é um dom. E ocorreu um dia em que eu estava pregando na minha congregação. Convidei as pessoas para receberem o batismo com o Espírito, e a primeira pessoa a receber foi essa irmã, porque ela recebeu de Deus a mentalidade de filho. Porque você é filho, você precisa receber. Como eu posso receber? Se você tem sede, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem sede do Espírito Santo, a fonte de águas vivas chamada Jesus está jorrando aqui entre nós.
isso aqui é importante. Esse ensino aqui, que eu vou ministrar agora, nesse momento, na explicação desse ponto, tem ajudado muitas pessoas, por onde passamos, a receber o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu gosto de inverter a parte B e a parte C do versículo. Eu gosto de ler assim: todos foram cheios do Espírito Santo, e conforme o Espírito concedia que falassem, começaram a falar em outras línguas, porque essa é a ordem de acontecimento. O Espírito enche, concede uma linguagem, e quem fala essas línguas? O Espírito? Não, é você. Nós estaremos orando em alguns instantes para você ser cheio. Quando você começar a ser cheio do Espírito Santo, é automático. O Espírito começa a te conceder uma linguagem para você orar. Não espere que o seu queixo comece a tremer, que a sua língua comece a embolar. Você tem que fazer apenas uma coisa: à medida que o Espírito Santo te dá a linguagem. A Bíblia diz em Atos 2:4 que os discípulos que começaram a falar, o verbo falar está na voz ativa. Isso significa dizer que eram os discípulos quem falavam, não é do Espírito que falava por eles. O Espírito deu a linguagem, mas dos discípulos que falaram em outras línguas. Fique de pé, por gentileza. Eu preciso contar um testemunho para vocês, mais um testemunho, para aplicarmos esse. A última vez que eu estive aqui, eu congregava em uma das nossas congregações de Campina, Grande. E agora, recentemente, eu mudei de congregação. E nessa congregação onde estou agora, tem um jovem do Senhor. E este jovem Senhor se converteu em uma igreja tradicional, uma igreja batista daquela tradicional, que nem bateria tinha, era violão e quando muito teclado. Os cânticos eram todos cânticos congregacionais, aqueles hinos, sabe, bem a capela, daquele tom. E um belo dia, esse jovem estava indo até a escola bíblica dominical da sua igreja, e uma irmã, daquelas que orava de madrugada, essa irmã passava 4:30 da manhã na frente da casa desse jovem, cantando Meu Jesus, Tu és bom, para abrir a igreja para o matutino. E esse jovem pensava que a irmã era louca. Olha só, 4:30 da manhã, cantando alegremente na rua. E essa irmã para esse jovem e diz assim: meu filho, venha cá, você é batizado com o Espírito Santo. E ele, na sua arrogância doutrinária, disse: só. E ela, na sua simplicidade doutrinária, perguntou: mas você fala em línguas? Ele disse: não. E ela disse assim: então você não é batizado. Deixou aquele jovem irritado. E para completar a irritação do jovem, ela diz assim: meu filho, Deus manda te dizer que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, vai te encher de fogo, e você vai sair da sua igreja e vai pregar que ele continua a batizar. Aí ela sai cantando: louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. E ela sai cantando, e o jovem sai irritado. Ele chega na igreja, na escola bíblica dominical, se senta, se ajoelha lá atrás, e ele diz que os irmãos estavam cantando um hino de um hinário chamado Cantor Cristão, que diz assim: que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Ele lá, irmão, Jesus esvaziou o menino de si. E quando ele se ajoelha para dizer assim: Jesus, muito obrigado porque eu cheguei em segurança na tua casa,
Jesus pega ele. Eu costumo dizer que Jesus pegou esse jovem no vacilo, porque ele era tão ruim, que Jesus precisou pegar ele assim para ele poder receber. Irmão, no momento que ele abre a boca para agradecer a Deus, Jesus enche ele com o Espírito Santo, e ele não consegue falar em português, ele começa a orar em outras línguas. Aí aquilo começou a se espalhar na igreja. Olha, fulaninho está orando em línguas estranhas, fulaninho agora é pentecostal. Aí começaram a pressionar o jovem. Ele saiu da igreja dele em 2006, e agora em 2024 ele está pregando aqui em Santa Rita, dizendo que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi o poder de Deus caindo aqui desse lado, aqui pegando essa fileira como um raio, e o Espírito Santo, eu vi um raio descendo, e o Espírito Santo estava dizendo a mim que está tocando alguém que entrou com um cisto no corpo. Você vai voltar do médico, aqui na cidade tem alguém que vai voltar do médico, e o médico vai dizer o que foi que aconteceu, porque o caroço sumiu. Receba essa palavra, esse pecado vai testemunhar, porque Jesus está morrendo aqui essa noite. Daquela igreja fria, não foi para pregar, foi para um pregador frio, cru. Eu quero sinais. Eu quero ver o Senhor batizar. Eu quero ver o Senhor curar. Eu quero ver almas se renderem. Eu quero ver maravilhas acontecerem enquanto eu pregar. O Senhor tem estendido a sua mão poderosa, porque, querido, querida, eu não tenho ninguém na minha casa até hoje. Meus pais ainda não servem a Jesus, não são crentes em Jesus. Eu não tenho pai pastor, mãe missionária. Eu não tenho ninguém influente na minha família que possa me dar uma ajudinha, que possa me dar. Eu não tenho nenhum QI. É a graça de Deus, é o poder de Deus. Então, se Deus fez isso na minha vida, jovem, moça, rapaz, Deus é poderoso para fazer na tua. O poder de Deus cairá essa noite. Quem aqui veio, perseverou até agora e ainda nunca orou em outras línguas e deseja ser batizado com o Espírito Santo hoje? Levante sua mão, desça de onde você está, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Venha rápido, você que deseja ser batizado com o Espírito Santo. Venha rápido, por favor. Rápido. Jesus deseja te batizar com o Espírito Santo. Venha rápido, venha rápido, venha rápido. Você que nunca mais orou em línguas estranhas, se prepare porque o Espírito também vai pegar você. Domingo estive pregando na minha congregação. E uma das jovens que ali estava, batizada com o Espírito Santo, ali para ela me disseram, Léo, Jesus me batizou, mas eu só falava algumas palavras em línguas e aquilo me incomodava. Até que naquele culto, referindo-se ao culto do domingo à noite, ela disse, o Espírito Santo veio sobre mim. E eu comecei a falar em novas línguas que eu nunca havia falado. Eu parecia que estava flutuando. Eu pensei que ia cair no chão, porque o poder de Deus caiu sobre mim. E eu nunca havia recebido isso que eu recebi nessa noite. Então se prepare você. O Espírito cairá sobre a sua vida. E você nunca mais será o mesmo. Se prepare para receber. Vocês entenderam a mensagem? Entenderam a mensagem, amém? Ajuda isso aí, irmão.
Vocês entenderam a mensagem? Amém? Amém. O texto bíblico diz: foram cheios do Espírito, e conforme o Espírito concedia que falassem, eles começaram a falar em outras línguas. Antes de orar, deixa eu fazer outra coisa aqui. Se entre nós existe alguém que deseja se entregar a Jesus, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar, a oportunidade está aberta. Venha agora, venha agora, venha agora, porque Jesus deseja tocar em você. Vamos orar, irmãos. Levante suas mãos, por gentileza. Levante suas mãos bem alto. Nós vamos fazer uma breve oração. E quando nós fizermos esta oração, o Espírito Santo vai começar a encher você, e você vai falar em outras línguas, evidenciando o batismo que Jesus está te dando. Levante suas mãos bem alto. Você que está na da igreja, você que está aqui na frente. Nós vamos orar uma oração rápida. Após essa oração, os irmãos podem cantar, e nós estaremos orando por vocês. Feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu ouvi a tua palavra, e te peço, faz de novo. Diga assim: Senhor, faz de novo, a começar de mim. Diga assim: Espírito Santo, venha sobre mim. Comece a receber. Comece a receber. Isso. Comece a ser cheio agora. Agora. Você. Jesus vai batizar primeiro aqui. Bora na línguas. Jesus já batizou primeiro. Mas nunca aconteceu contigo. Milagre aconteceu com muitos. Mas não aconteceu contigo. Começa na língua. Desenganou.
Do céu, dá pelo menos um glória para Jesus. Oh,
aí um mover extraordinário aqui nessa noite e amanhã vai fazer durante a tarde e a noite novamente. Ele já quer convidar o pastor Eliel, que ele vai fazer o encerramento em nome de Jesus, vai orar e vai dar a bênção apostólica para nós irmos embora. Agradeço ao Senhor pela paciência, mas Deus falou nos nossos corações. Glória a Deus! Louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, né? Coisa maravilhosa. Alguém que ainda não é evangélico, não aceitou Jesus, mas que nessa noite quer tomar a melhor decisão da sua vida de aceitar Jesus como seu Salvador. Alguém que parou na caminhada, mas que hoje quer tomar a decisão de voltar novamente, né? A ser ativado pelo poder do Espírito Santo. Se não há, que Deus nos dê outra oportunidade. Louva a Deus por tudo, né? Pelos visitantes, pelo diretor,